Estamos no ar com Carneiro e Mafuz aqui no 12 Esportes. Eu sou o Fernando Rudnick e estou com Carneiro Neto, hoje elegantérrimo e não menos elegante, Augusto Mafuz. Como vocês estão, meus amigos? Tudo Eu tô certo? nervoso. Tá nervoso? Ai, meu Deus. E aí você, Carneiro, tá nervoso também ou não? Tranquilo nomás. Tranquilito. Bom, meus amigos, mas antes de a gente começar essa edição número 47 do Carneiro Mafuz, deixo aquele recado para você que ainda não é inscrito aqui no canal do YouTube do 12 Esportes. Se inscreva, é de graça. Deixe também a sua curtida, o seu joinha aí pra gente. E ative as notificações para sempre estar ligado quando tem um podcast novo, toda segunda-feira aqui no Carneiro e Mafuz. Vamos começar falando do Atlético, que jogou nesse domingo contra o Criciúma. Jogou ou não jogou, Carneiro? Nem sei se jogou, né? Mas... O Atlético está decepcionando fortemente a sua torcida, até quando ele vence, como foi o caso no jogo com o Racing, porque ele poderia ter feito mais um gol e adquirido um pouco mais de gordura. Vantagem, né? Uma vantagem. Uma gordura maior, porque o jogo lá não vai ser fácil. A Avejaneda sempre foi um grande desafio para todos os times que jogam naquele estádio imponente. E o Atlético Paranaense desperdiçou uma oportunidade porque jogou só um tempo. O primeiro tempo foi péssimo. Horrível. E melhorou no segundo. E até jogou bem no segundo, né, graças à saída do Zapelli, que lesionou-se, e a entrada do João Cruz. O Atlético é um elenco completamente desarmônico, né, um time que não tem nenhum sentido coletivo, e o técnico é teimoso, ele varia demais, né, e as alternativas não são boas, e alguns jogadores estão muito abaixo da expectativa, ao passo que outros estão muito bem, né? Você veja o Gabriel que está jogando, o Thiago Heleno jogou muito bem, estou falando do jogo do Racing. Jogou bem. O João Cruz jogou bem, mas em compensação o Mastriani mal, o Christian está muito mal, né? O Zapelli dispersivo, o Eric sem função, não sabe do que joga. Então é meio confusa a situação do Atlético e isso se comprovou na partida de ontem, que foi um horror. Ele poupou alguns, entre aspas, titulares e o time do Atlético foi um vexame. Parecia rodinha de bobo. O Criciúma botou o Atlético na roda no segundo e tempo, se não fosse o Mikael, era 3-0, no mínimo. É por isso que você está nervoso, Augusto? Não, eu tô nervoso e tô chateado, tô decepcionado comigo mesmo, porque eu sempre exaltei e me tornei até fã do senhor Paulo Autuori. E entendia que Paulo Autuori seria a solução para aquilo que Carneiro e eu estamos batendo já há tempo, de que falta alguém, profissional ou não, como diretor de futebol, que entendesse de futebol. E Paulo Autuori não tem ninguém mais no Brasil que entenda mais de futebol do que ele. Uma pessoa muito inteligente, muito honesta. Aí ele foi para o Atlético, imaginava-se que pelo menos o Atlético teria um comando de futebol e não está tendo. Paulo Autuori está decepcionando, porque ele está se omitindo, e afirmo isso sem medo de errar dessa omissão, porque se ele tivesse intervido o mínimo no trabalho do Varini, o Atlético teria melhorado. O Atlético estaria numa outra situação, porque o Varini é tão ruim quanto ou foi na época do Atlético o Alberto Valentim. No entanto, o Paulo Autuori interviu e não deixou o Paulo Valentim perder o bi da Sul-Americana. Você deve lembrar. Mas parece, Mafuz, que o Martim Varini foi uma decisão pessoal do presidente do clube. E o Paulo Autuori não tem, talvez... O Autuori chegou depois da contratação do Varini. Mas eu não acho que o Atlético está dividido em territórios. Eu não acredito que o Mário Celso Petralha... Não foi o Paulo André que indicou o rapaz? Foi. E ele indicou para quem? Para o Mário Celso.
Como é que o Paulo Autuori vai tirar um treinador Não é questão indicado de tirar. pelo presidente? Eu já nem falo de tirar. Não, ensinar. Põe aquele papel, aquele boné de burro, põe na escola quando o cara é mau Chapéu aluno. de burro, bota e pra Mas vai- ele- Você tem que aprender aqui, amigo. É, ou não é? Como é que faz? Exato. O que ele fez ontem com o Esquivel foi um crime. Eu não acredito. Né? O Eu Esquivel sou bem não é um baita sincero. lateral? Exatamente. E ontem eles deixaram o Esquivel louco. Eu acredito em tudo do Mário Celso, mas não acredito nisso que ele vá contratar alguém que saiba de futebol, que ele conhece como o Paulo Autuori conhece, e vai impedir o Paulo Autuori de melhorar o time. Sim, mas o Petralha dispensou o Mazuco, Tá bom. porque o Mazuco indicou 6 ou 7 reforços que estão enriquecendo hoje os times do Internacional, Corinthians, Botafogo, eu não recordo os nomes, jogadores, alguns até estrangeiros, e ele vetou e dispensou o Mazuco. Então estou achando o comportamento do presidente do Atlético muito estranho em relação ao time, ao futebol. Entendeu? Esse negócio de não reforçar, de não melhorar Mas pode e falar, cara. manter esse treinador muito fraco. Eu não quero acreditar, porque eu acho que o Mário, ele cuidou do Atlético. Ele foi bem remunerado dentro da proposta executiva que ele ofereceu, mas eu estou desconfiado que ele está tão obcecado para fazer a SAF do Atlético que essa queda do Atlético pode até ajudar, não que ele esteja concorrendo para ela, não que ele queira que isso aconteça, mas isso acaba ajudando porque desvaloriza o Atlético e aí se torna mais fácil fazer a SAF, que seria uma vergonha, porque não tem outra explicação desta omissão do Mário Celso. Ele não fala, ele não emite nenhuma mensagem, não tem mais mensagem, nada. E não cobra do Paulo Autuori. Tem que cobrar do Paulo Autuori. O Atlético está indo para a segunda divisão. Tem que observar isso. Ou você não vai contra números e contra fatos. Não ganha 8 jogos e toda rodada é uma casa que ele cai. Mafuz, você acredita que, na hipótese do Atlético ser eliminado pelo Racing, o Petralha vai continuar sem emitir sua opinião, ou ele vai mandar demitir o Varini e pedir para o Autuori assumir? Ali tudo pode acontecer. Ali tudo pode acontecer. Infelizmente, é isso que está acontecendo no Atlético. É um clube que não tem conselho deliberativo. Não tem. Tem um conselho apenas para cumprir, atender uma formalidade estatutária. Não tem diretoria. Não tem. É só o Mário. Pronto. Mas como o Mário Celso Petralha é remunerado, assim como o Paulo Autuori, eu acho que ambos têm responsabilidades públicas em relação ao associado e ao torcedor atleticano. Se o Conselho Deliberativo é omisso e é submisso, é uma outra questão. Mas eu acho que, no caso, voltando então à origem do problema, que é o time, que é um time meia-boca, e depende de lampejos individuais. Por exemplo, o João Cruz acertou aquele chute no jogo do Racing e decidiu a partida. Sim. Porque o tal de Mastriani estava morto em campo. Todos estão mortos. O Canóbio chuta de canela, né? Aquele chute, Carneiro, do Coelho ontem em Criciúma, que chutou lá em cima, que absurdo. É falta de qualidade, né? E falta de vontade de acertar. Eles não têm unidade de grupo e não têm comprometimento, porque eles sabem que estão de passagem, são a maioria dos estrangeiros. Aliás, estão torcendo para rodar o quanto antes, né? Agora, é tudo isso muito triste, porque eu concordo com o Mafuz, o Paulo Autuori é um homem respeitável, um treinador, um supervisor de renome, mas essa omissão é preocupante. E é claro que agora fica na dependência desse jogo pela Copa Sul-Americana, porque se o Atlético conseguir a classificação, será uma façanha, sem dúvida alguma. Eu acho improvável, tecnicamente falando, mas é possível, né? Vá que chega lá e arranca um 0-0, 1-1, Mas, algo Carneiro, semelhante. aí se passar pelo Racing, se conseguir a classificação, não é o que o Mafuz colocou na coluna dele, vai estar se enganando pro resto da temporada? Não, tudo bem, mas isso aí faz parte do script, Uhum. né? Nós estamos lidando com pessoas difíceis
de serem trabalhadas, esses homens que comandam o Atlético. Né? Então você tem que ter muito cuidado, muita atenção com os próximos passos, porque não é uma coisa que se diz, não, 2 e 2 são 4. Não, no Atlético nem sempre 2 e 2 são 4. Pode ser 5, pode ser 7. Entendeu? Em todos os sentidos. Então é melhor esperar. Então vamos aguardar, jogo a jogo, rodada a rodada, e essa agonia da torcida, lamentavelmente, como foi ontem, né? Vexatório você ficar prostrado vendo o jogo, torcendo para não perder de 1-0 para um time como o Criciúma, limitadíssimo, que também luta apenas contra o rebaixamento. Ao contrário, né, do jogo contra o Criciúma, quando o Mikael teve uma participação direta aí no resultado, o jogo contra o Racing, até o Atlético fazer o gol, me assustou de uma forma... eu acho que o time é muito mal treinado, não tem uma organização, estavam perdidos em campo. Mas é muito mal treinado. Só que o Racing o Mikael não teve que trabalhar tanto quanto no jogo contra o Criciúma, mas assusta a forma como o Atlético está se portando nas partidas. Porque eu vou te falar, o time do Atlético, ele é ruim, o grupo de jogadores é ruim. Mas não é o pior que tem aí. Eu acho que tá na média. Tá na média. Tá na média. Se tivesse bom treinamento, boa orientação, teve Cocuca. O que tá aí estava Cocuca. O Atlético não ganhou nenhum jogo no retorno da Série A do Campeonato Brasileiro. O último que ele havia vencido era o Criciúma. E ontem jogou com o Criciúma de novo. E até agora não ganhou de ninguém. Então, meu amigo, que campanha é essa no Centenário? Se não fosse os 19 pontos da época do Cuca, o Atlético hoje estaria em último lugar. Em último lugar. Estaria rebaixado já. Veja só que situação que está. Quer dizer, o Atlético briga com os números. Eu nunca vi ninguém brigar com o número. Porque número é inflexível, é incontroverso. Essa situação hoje do Atlético, ela, no fim ali, quando o Cuca saiu, ele já vinha perdendo, perdeu para o Ipiranga, teve aqueles... Mas ele pediu reforços. Jogos, claro. Por isso ele saiu. Teve toda essa situação, mas o time já vinha numa baixa também. Não vinha na baixa. Eu acho que vinha numa baixa. Sabe o que foi? Eu já vou te dizer que não vinha numa baixa. Empatou com o Botafogo, com o Flamengo. Que ganhava o jogo do Botafogo, ganhava o jogo do Flamengo. Mas isso não era baixa. Criou-se uma expectativa muito grande para algo que era improvável. Você acha que o elenco não tinha capacidade de entregar aquilo? Não tinha. Só que daí tomou gol no último minuto. Mas o Cuca cobrava. Essa é a diferença. É isso. O Cuca, técnico de primeiríssimo nível, e ele cobrava as falhas do Thiago Heleno, do Kaique, dos zagueiros, tomar gol nos acréscimos. E cobrava dos demais, inclusive do próprio Fernandinho, que estava em ação e jogando muito bem. Mas cobrava o quê do Fernandinho? Um pouco mais de liderança no sentido de ajudar dentro de campo a evitar esses percalços. Só que isso causa um desgaste. Aí é que falta um diretor de futebol, que o Atlético não tem, né? O Atlético só tem empregados comandando o clube. Essa é a realidade. Não tem nenhum dirigente institucional com autoridade para interferir em qualquer aspecto do clube, para trocar uma placa, para trocar uma lâmpada ou para trocar um jogador. Isso é muito ruim para um clube que ainda é um clube, uma entidade social. O que mudou apenas com a lei da sociedade anônima foi que antigamente o clube era sem fim lucrativo. E agora tem finalidade e, por isso, tem responsabilidades fiscais. Mas, como instituição, ele ainda é um associativo, né? Um clube associativo. Mas não tem o dirigente, porque se tem um dirigente, chama o Cuca, o Thiago Heleno, o Fernandinho, os líderes do grupo. Vamos acalmar, a campanha está ótima. Né? O Atlético está bem no Brasileirão, está bem na Copa do Brasil, está bem na Sul-Americana, mas aí não tem. Entendeu? É um jogo de interesses que você não conhece, uma coisa meio nebulosa. Parece que quem está comandando é o Dr. Nau. Nem o 007 resolve. Essa é a sensação que o torcedor comum tem e fica indagando para a gente na rua. E eu, sinceramente, não sei como responder. E, Carneiro, a situação hoje
O Atlético é o 13º, 31 pontos em 25 jogos. São dois jogos a menos, 2 partidas a menos contra Fluminense fora de casa e Atlético Mineiro em casa. Mas a zona de rebaixamento hoje está a apenas 3 pontos de distância. O Corinthians tem 28, o Corinthians está melhorando. É um time que provavelmente vai sair. E os próximos jogos, aí depois do Racing pela Sul-Americana, o Atlético tem uma sequência dura. Flamengo fora, Botafogo em casa, Corinthians fora e Cruzeiro em casa. É uma sequência aí que pode definir, né, o restante da temporada, o que vai acontecer. Mas são jogos aí difíceis. Vou te falar. Não adianta ficar mais, ou adianta, sei lá. Não, eu acho que não adianta mais que ficar criticando o dirigente. Hoje a responsabilidade passa a ser de Paulo Autuori. Olha, eu estou assumindo esta posição. Eu não conheço pessoalmente o Paulo Autuori, mas eu sou fã do Paulo Autuori. E ele está decepcionando. Está decepcionando. Se ele gosta ou não do Varini, não é problema do Atlético. Ele tem que assumir de uma vez essa responsabilidade para a qual ele foi contratado, porque senão vai o Atlético nas últimas rodadas brigar para não ser rebaixado. Frase do Varini depois do jogo contra o Criciúma. Quando a gente não consegue ganhar, é importante não perder, continuar evoluindo. Só que evoluindo o Atlético não está. Você é um imbecil. Ele é um imbecil. O clube não está evoluindo. Você pode até não perder, desde que você mostre a evolução. O time está regredindo. É um imbecil. Carneiro. Do Atlético já não tem mais nada que falar. Mas tem bastante, Carneiro. Essa frase dele. Não, tudo bem. Vai candidato a vereador pelo bairro do Novo Mundo. Eu voto no Varini. Pronto. Ai. Ô, Mafuz, semana passada... Não, o Carneiro, ele... Fica nervoso? Mas não é nervoso. Eu estou levando a gozação essa gente. Não sabe nada de futebol. Coisa e o meu assunto é futebol. E eu conheço modéstia à parte. Eu vou perder tempo. O Atlético é coisa séria. Mas tudo bem, seríssimo. Pois os responsáveis que tomem as providências. Não eu. Por que eu vou puxar a orelha do Varini? Já falei por aquele chapéu? Não é minha missão. Vou falar do Curitiba que ganhou. Não, calma aí. Vamos falar daqui a pouquinho do Curitiba, mas antes, aproveitar o gancho, o Mafuz fez uma bela coluna lá no 2 falando sobre a Eliane, né, Kainert Petralha. Sempre me tratou bem a Eliane Kainert Petralha, ela sempre me tratou bem e era uma pessoa, era muito cara. Por isso que eu fiz uma pequena homenagem para ela. É ex-esposa do Mário Celso. E eu concordo 100% com o Mafuz, convivi com a dona Eliane, os filhos do Mário, o próprio Mário, né? Sim. O Mário Celso Petralha, quando ele começou no Atlético, que nós fomos ajudá-lo, nos primeiros 10 anos de Atlético, 12 talvez, nós éramos recebidos por ele em casa. A dona Eliane, eu mesmo com a minha esposa. Eu e a Rejane, o Mafuz e a esposa dele. A residência de Campo Almoçamos na casa do Petralha, né, na nova casa, acho que ele mora lá ainda. Maravilha, o relacionamento, a amizade e o respeito. Mas com o tempo as coisas, né, se perderam. E eu fiquei muito triste pelo falecimento da dona Eliane Kainert. Aliás, a tia dela, a dona Alba Kainert, foi minha professora no ginásio em Guarapuava. Primeiro ano do ginásio. Olha só. Ela era de lá, família dela. Era a primeira dama da Na Baixada. época, e ela gostava. O sorriso dela era irônico, assim. Uhum. Era uma pessoa muito querida. Certo. Condolências aí à família, nossos sentimentos. Vamos falar do Curitiba, que venceu o Ituano, né, no estilo Jorginho, 1-0, conseguiu vencer aí no sábado o Ituano. E como você escreveu na sua coluna, né, Carneiro Neto, do CEO ao roupeiro, todo mundo tem que se apegar ainda à matemática do jeito que dá aí para tentar sonhar com acesso ainda. É a realidade, né? A Série B é um grupo de times muito equilibrado. Você pode ver o Ituano, que é um time que está lá embaixo, ele dominou o Coxa no primeiro tempo. Curitiba fez um mau primeiro tempo, meio confuso, mas aí o plano de jogo do Jorginho é uma coisa e o desempenho dos jogadores é outra. Então, ao contrário do Atlético, você sente que o Curitiba tem um plano de jogo. Você sente que tem um treinador
Tanto que ele mudou as coisas no segundo tempo. Eu identifiquei, analisando o Curitiba nessas últimas 3 partidas, né? 3 ou 4 partidas que foram, né, o Novo Horizontino, o empate em casa, a derrota de virada para o Operário e a vitória também depois de vaias com o Ceará e essa sofrida em Itu, é o seguinte, o Curitiba tem um time extremamente modesto, mas dentro do padrão da Série B. Claro, eu estou falando dos times que estão ali no meio, não estou falando desses que estão lutando pelo acesso. O Curitiba pode até voltar para a Série A, mas será muito difícil. Por causa do quê? A defesa é insegura e o meio de campo não cria nada. O meio de campo do Curitiba é um horror, porque o ataque é bom. Lucas Ronier, o Júnior Brumado e o Robson, eles se mexem bem, né? E esse menino Matheus Friso, ele tem presença. Mas a bola não chega, amigo. Então, Principalmente fora de casa. Né? Mas o Alberto Valentim também soube armar o Ituano para explorar as fragilidades do Coxa e por muito pouco não saiu na frente do placar no primeiro tempo. Me diga uma coisa, matemática. Matemática. Como é que é? Porque não adianta, eu estou naquela fase de não analisar o Curitiba tecnicamente. Porque também não tem muita coisa para ir além disso que o Carneiro falou. Entende? São defeitos já notórios e que o Jorginho não vai poder corrigir por se tratar de defeito individual. Falta de qualidade. E números? Eu quero saber de números. Para o Curitiba ainda ter essa esperança de subir para a primeira divisão. Mafuso, o Curitiba hoje, vamos lá, está com 40 pontos, 28 jogos disputados na Série B, está na 8ª colocação. O primeiro time no G4 tem 45 com os mesmos 28 pontos. Então essa distância... 28 jogos, 45 pontos, que é o Vila Nova. Tá? E se a gente olhar o elenco do Vila Nova e do tomou Curitiba, de 4 ontem. É um elenco, né? Mas igual eu falei, a Série B não tem o bicho não tem, ninguém. O próprio Novo Horizontino, ninguém, nem o Santos, que era líder, né, quando jogou aqui com o Curitiba, fiquei observando o time. É um time cascudo, jogadores experientes, mas não é um time que empolgue. Sim, mas como na Série A também não tem. Sim. Esse Botafogo é líder, mas quem viu Botafogo e Fluminense, um jogo de terceira categoria, sob o ponto de vista técnico. Carneiro, só que essa distância de 5 pontos que o Curitiba tem hoje para o G4, ela ainda é um pouquinho Quantos pontos irreal. Do último do G4? São 5 pontos. Então, não 45 é tão grande, a 40. 5 pontos. Porém, o Sport é o 5º, ele tem 43 pontos e 2 jogos a menos. Contra o Operário e contra o CRB. O América tem 41, tem um jogo a menos, pode ir a 44. Então, essa distância aí, ela é de 5 pontos hoje, pode ir para... pode ficar em... Pode ser de 6 pontos, porque o Mirassol é o terceiro colocado com 46. Se o Sport ganhar esses 2 jogos... Aí seria importante Curitiba subir para a primeira divisão, porque... fazer jornalismo só com um clube na primeira divisão não é fácil. Muito difícil. Não é fácil. Imagina muito com 2 na segunda, que é o risco, né? Aí é mais difícil ainda. Mas aí vai ter que explicar muito, né? Aí vai ter que explicar muito. O Atlético vai ter que explicar muito se for para a segunda divisão. Mas essa situação do Curitiba hoje é uma situação que não é... É muito difícil. Não é nada fácil, mas assim, eu acho que o Jorginho hoje é o melhor técnico que o Curitiba podia ter nesse momento. Ele mostra muito respeito pelo clube, não desiste, né? Tá sempre acreditando, trabalhando. E assim, o Curitiba precisa ganhar os jogos. Mas ele tem autoridade, tem autoridade sobre tem moral, os jogadores, ele é respeitador. Você veja esse enquadramento que ele fez no Aleph Manga, para um eventual retorno desse jogador polêmico. Ele está tendo uma postura profissional muito adequada. Também, até me surpreendendo, eu não era muito... Agora, o problema do Curitiba, de aproveitamento, são as partidas em casa. Sim. O Curitiba não pode se dar o luxo, se quiser voltar à principal vitrine do futebol brasileiro, de perder pontos em casa. Não pode. Simplesmente não dá mais. Né? Senão não vai subir. E a próxima partida será em casa. Né? Contra quem?
A próxima partida do Curitiba é em casa. Sexta-feira. Contra o Goiás. É um confronto direto. O Goiás está um pouquinho atrás. O Goiás tem mas está 37 disputando também. pontos. Tem a mesma pretensão do Curitiba. O Goiás Então é o confronto direto. É o confronto direto porque o Goiás tem um jogo a menos e 37 pontos. Se ele vencer o Curitiba, ele fica na mesma situação. E é fraquinho o time do Goiás. Eu entendo que o Curitiba tem que ganhar essa partida. Se a gente olhar as estatísticas, as probabilidades de acesso, o Curitiba hoje tem, de acordo com a Universidade de Minas Gerais, ele tem 5,6% de chance de acesso. O Operário, que está atrás, tem 4,3%. Daí acima tem Avaí 6,5%, Amazonas 12%, América 16%, esses times estão fora. Ceará 19%, Sport 46%. Tem uma estatística dessa Universidade de Minas Gerais, aliás, é uma das melhores do Brasil. É a Faculdade de Matemática de Minas. É a melhor do Brasil. Sobre a primeira divisão? Tem. O que diz aí do Atlético? Vamos ver. Quero saber do Atlético aí. Vamos achar aqui da Série A do Atlético. Você quer de rebaixamento, é isso? Claro, eu não rebaixamento. me iludo, Rebaixamento do Atlético diz que o risco do Atlético é de 13% hoje, de ser rebaixado. 13%. 13%. Mas a variável é muito rápida. É muito grande. É rápida. É só ele perder 2 seguidas. No Brasileirão ele já diminui a margem para metade. Sim. Ou ganhar, acaba com a margem. Também tem isso. Daí aí ele fica posicionado no meio da tabela de para tentar uma Sul-Americana. Exatamente, que é o objetivo maior hoje. Imagina. Hoje está fora da zona da Sula, né? Hoje está fora da zona sul-americana. Está fora de tudo. Não hoje. lembro há quanto tempo isso aconteceu. Agora é impressionante, né? O nível técnico do futebol brasileiro é sofrível, né? Porque você observando os grandes times, entre aspas, Palmeiras, Flamengo, São Paulo, Grêmio, Internacional, Botafogo, meu amigo, você achar um jogo que se aproxime um pouco dos campeonatos europeus nacionais é muito difícil, Sim. Muito problemático. Eu prestei muita atenção no sábado no jogo Botafogo e Fluminense. Eu fiquei impressionado com a fragilidade técnica das duas equipes, com a dificuldade dos treinadores de transmitir mensagem. O futebolista atual é completamente alienígena, eu acho. Não sei, eles ficam... É complicadíssimo você se relacionar com esses tipos de jogadores, sabe? Eles são muito personalistas. Eu acho que os agentes deles colocam na cabeça deles que ele é o bom. Você pega o Endrick, por exemplo, provavelmente o Endrick vai ter problema no Real Madrid. Por quê? Porque ele é individualista, ele é mal orientado, ele quer fazer o gol. Fez um gol na partida anterior. Na Champions League. Ontem não fez. Ele precisa se integrar num processo coletivo do melhor time do mundo. Mas ele, dentro daquilo que lhe foi oferecido como objetivo, como proposta profissional, ele me parece... Mas ousado. Ainda tem Mas tempo com o para aprender, Ancelotti, né? ele vai. Ainda tem tempo Ele para aprender. Ele vai se quadrar. Por muito menos o Vitor Roque, que também sofre do mesmo mal, queimou o filme no Barcelona. Tá no Betis agora o Vitor Roque. Só para completar ali as probabilidades de rebaixamento do Brasileirão, o Fluminense, que hoje está na zona de rebaixamento, tem 40%, 40,6%. Vitória tem 46%, Corinthians 47%, e aí os dois times que estão aí tem mais atrás, Cuiabá 82% e Atlético Goianiense 98%. O mesmo complicador que o Atlético Paranaense tem em relação à Copa Sul-Americana, o Fluminense e o Corinthians as têm. O Corinthians na Sul-Americana. O Corinthians na Sul-Americana e o Fluminense na Libertadores. E é um peso. O próprio Flamengo, que está caindo os pedaços, né, no Brasileirão, já foi eliminado, né? Quem? Ele tem que ganhar do Peñarol. O Flamengo não. Ele está na Copa do Brasil, ele está vivo? Na Copa do Brasil ele está vivo. Na Copa do Brasil está vivo. Ele está vivo nas duas ainda. Exato. Mas tá... Ele perdeu para o Peñarol. Perdeu o primeiro no jogo Maracanã. da Libertadores. Então agora quartas de final. Entrar então na análise. O Flamengo sente a falta do centroavante, amigo. O referência. O Pedro. Era o Gabigol e o Pedro, historicamente. Um não joga mais por questões administrativas e profissionais e contratuais, e o outro não joga por lesão.
servindo a seleção brasileira. E o Flamengo, que é um clube potentíssimo, não tem um terceiro avante do nível desse. Aí o que acontece? Fica na cisca lá, cisca cá, que é o problema do Fluminense, que também não tem um homem de referência. Não revela. O Atlético Paranaense não tem um avante. Pô, mas quem teve? Kleber, Alex Mineiro, Oste e Assis, Marco Ruben e Rony. Agora tem, como é que é? Mastriani e Diori. Esse Diori Dois é coitados, triste. não jogam nada e custaram uma fortuna. Então Ontem, esse é o problema do futebol atual. Ontem esse Diori foi... Eu fiquei envergonhado, eu assisto o jogo sozinho em casa, eu fiquei envergonhado comigo mesmo. Será que é verdade o que eu estou vendo, esse Diori? E saber que ele vai custar para o Atlético, no total do contrato, 23 milhões de reais. Márcio Lara foi o homem do cheque. Que assinou o papel. Foi ele que assinou o papel. Bom, meus amigos, vamos terminando mais essa edição do Carneiro Mafuz. Só queria deixar meus sentimentos aí à família do Curitiba Crocodiles, né, time de futebol americano, que sofreu um acidente no sábado. E né, tivemos 3 vítimas, eu vou registrar o nome deles aqui. Mas esse acidente foi estranho. Acidente de trabalho. O motorista perdeu o volante? Faltou um problema mecânico no ônibus e o ônibus acabou tombando. Mas de um lado tinha de responsabilidade da empresa proprietária do ônibus e do motorista. Porque o que dá de acidente agora nas estradas, porque os motoristas, como eles estão com oferta de trabalho em excesso, porque o Brasil triplicou o PIB e a possibilidade de renda, de emprego para esse pessoal que trabalha no agronegócio, transporte de carga. Só que o Brasil não tem infraestrutura de estrada. O Brasil continua com 2 pistas nas grandes rodovias, nas BRs. Mas não é o caso do motorista. Nesse caso, eu não estou falando deste acidente, Sim. eu só estou falando do geral. O Brasil, nos últimos 30 anos, explodiu o PIB, a produção, a grandeza da população civil, não tem nada a ver com político corrupto, que esses atrapalham só, mas o Brasil tem uma pujança industrial, comercial fantástica e agrícola. Mas a infraestrutura das estradas... Mas os motoristas têm muita possibilidade, só que eles estão se descuidando dos próprios cuidados físicos e provocam acidentes todos os dias em todas as estradas. Esse foi mecânico. Mas foi mecânico, mas eu estou falando dos outros acidentes. Do geral. Está um horror viajar hoje nas estradas brasileiras sem nenhuma infraestrutura. Mas vamos só voltar ao foco aqui. Porque nesse caso aí, pelo que eu sei, assim, conversei com pessoas, eu tenho amigos que estavam no ônibus, inclusive, o motorista fez de tudo para evitar o maior número de vítimas possível e, infelizmente, foram 3 vidas perdidas. Fica aqui o nosso abraço aí às famílias do Lucas Padilha, do Daniel Santos e do Lucas Barros, que perderam a vida nesse acidente trágico. Mas eles estavam lá fazendo o que gostam, amam o esporte, o futebol americano, o esporte amador, pagam para jogar, então é um outro contexto, eles fazem viagens aí toda hora para ir jogar fora. E é o mais antigo, né? É o mais antigo. E pessoas que estavam ligados ao Curitiba Futebol Clube. O Curitiba Crocodiles tem torcedores do Atlético, Curitiba, Paraná. Eu me lembro quando tudo começou. Eu, inclusive, participei de um contrato inicial. Legal. Eu me lembro quando tudo começou, isso há 20 anos. Há muito tempo 2009, atrás. 2009 aconteceu aqui em Curitiba o primeiro jogo full pads, que eles chamam assim, com todos os equipamentos, um jogo de futebol americano com todos os equipamentos no Brasil, aconteceu aqui em Curitiba, que foi, na época, Barigui Crocodiles, não era nem Curitiba ainda, e o Curitiba Brown Spiders. E eles treinavam no Parque Barigui. E eu achava fantástico. Minha solidariedade, ainda, de vez em quando, às famílias das vítimas e ao próprio Curitiba Crocodile. Eu sempre fui admirador deles, se bem que eu não entendo nada de futebol americano. Mas eu sempre achei muito interessante a iniciativa. Sim, é paixão, né? Sem dúvida. Paixão pelo esporte mesmo. Mas fica aí o registro do nosso abraço, nossa solidariedade à família do Crocodiles, tá bom? Aquele abraço, até a próxima segunda.